Olá, pessoal do Entretanto, estamos aqui mais uma vez para tratar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para tratar de ciência política à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal. A gente precisa de vocês. Hoje nós vamos conversar sobre o prosseguimento do julgamento dos atos de 8 de janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre a lei dos atos antidemocráticos e da perseguição ou suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso e muito mais, no entretanto, eu já estou te esperando. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. Pessoal, juiz e padre ou pastor evangélico têm algo em comum. São todos sacerdotes. Uns aplicam a lei dos homens, outros trabalham com a lei divina. Todos cuidando de seus respectivos rebanhos. A postura sacerdotal, distante, respeitável, convém ao magistrado, não é à toa, né? E os sacerdotes religiosos também acolhem e cuidam de suas ovelhas, tal como juízes fazem com as partes do processo, os próprios processos e os seus jurisdicionados, as pessoas que recebem a jurisdição. São funções sociais símiles, muito parecidas, portanto, tanto que causa escândalo quando juízes condenam a sacerdotes religiosos, tanto quanto seria escandaloso se fôssemos, por exemplo, nós, juízes, excomungados, ou menos, vamos fazer um exemplo menor aqui, alijados da paróquia ou da igreja a qual servimos como fiéis por párocos ou pastores intolerantes com o seu rebanho. Por que eu estou falando isso? O ministro Alexandre de Moraes votou recentemente pela condenação de um pastor evangélico a uma pena em torno de 17 anos de reclusão. Pelos atos de 8 de janeiro. Ainda não está decidido, mas vocês já sabem disso. O voto condutor que orienta aos demais membros do STF é sempre o do ministro Alexandre, é uma tendência, né? Os dois dissidentes da turma que sempre ganha essas votações, esses dois dissidentes não contam. São andorinhas que não fazem verão. Infelizmente, são irrelevantes para formar a maioria que poderia virar o jogo já conhecido de tendência jurisprudencial na atual composição do STF. Esses dois são os ministros nomeados pelo então presidente Jair Bolsonaro, são o André Mendonça de Barros e o Cássio Nunes Marques. Nomeados não porque possuam algum viés ideológico conservador, não porque pratiquem militância político-partidária, não porque componham algum nicho de pensamento político que agradasse ao então presidente da República. Foram nomeados por Jair Messias Bolsonaro simplesmente porque são apolíticos, são técnicos. Foi mais uma das tentativas do nosso então presidente da República de desaparelhar aos altos escalões dos poderes da República, ou seja, retirar o viés
ideológico, político-partidário daqueles gestores máximos da nação, que, enquanto servidores públicos, não podem, principalmente magistrados da mais alta corte de justiça do país, não podem e nem devem ter coloração político-partidária, se deixar levar ou se deixar seguir por simpatias ideológicas de quaisquer natureza. E os dois, Mendonça de Barros e Cássio Nunes Marques, seguem à risca esse mantra. Eles são juízes técnicos, infelizmente, em minoria hoje, nos altos escalões do poder. Cuidado, pessoal, eu tenho muito cuidado ao tratar aqui ou fora daqui dos atos de 8 de janeiro. Cuidado não porque eu tenha medo de retaliações, né? É fato que eu não sou nenhum herói destemido, nenhum mártir de qualquer causa. Eu tenho família para cuidar, para gerir, eu tenho amor à minha carreira de origem. Eu não receio retaliações porque eu não descumpro a lei. Eu não pratico aqui, no entretanto, ou fora daqui, nenhum ato contrário à lei. É como eu me guio, como magistrado, como jurista, como professor, como cidadão. E eu acredito que, não descumprindo a lei, eu ou este programa não corramos quaisquer riscos, porque ainda vivemos em um Estado democrático de direito, ou em uma, como eu gosto de falar aqui, ou em uma semidemocracia, né? Como eu já falei tantas e tantas e tantas vezes com vocês. Você escolhe o que você quer. Se você quer viver em um Estado democrático de direito, ou você quer viver em uma semidemocracia. Você escolhe. Eu tenho muito cuidado e muito receio de falar dos atos de 8 de janeiro, aqui e fora, porque eu tenho um medo visceral que me acompanha desde que eu ingressei na magistratura. Me acompanha até mesmo como cidadão. Eu tenho muito medo de ser injusto. Ou eu tenho certeza e falo e julgo, ou eu não tenho certeza e não falo e não julgo. Prefiro não opinar, como diziam em um antigo programa de auditório brasileiro. Se eu não tenho certeza, eu não julgo e não manifesto uma opinião, para não correr o risco de ser deletério, de ser banal no meu julgamento, de ser, até certo ponto, leviano nas minhas manifestações. Por isso, quando eu falo do 8 de janeiro, eu falo com cuidado. Porque, primeiro, é um julgamento que ainda está ocorrendo. Segundo, você tem posicionamentos jurídicos respeitáveis para um lado e para outro. E por que mudou para sempre a nossa história? Por que é dificultoso tratar dos atos de 8 de janeiro? Eles representaram, sim, um marco, um paradigma na história da democracia brasileira. Entraram para sempre nos livros de história, aquela quebradeira na Praça dos Três Poderes. Um bando de idiotas contavam com as Forças Armadas para uma intervenção militar. Como as Forças Armadas não vieram, ficaram com cara de bobos e resolveram partir para quebradeira, para confusão e para o vandalismo. Não tinha nenhum santo ali. Quem não quebrou e vandalizou estava de lado apupando, dando força, incitando. É o tal do crime multitudinário, presta atenção para isso.
multitudinário, em que é impossível e desnecessário descrever minuciosamente a conduta de cada um dos participantes do delito, dos autores do crime, porque é um crime de bando, é um crime de confusão. Aquelas ações daqueles vândalos foi muito errada. Merece castigo, merece retaliação. Resposta punitiva estatal. Só que, à luz da legislação penal vigente e, mais ainda, dos princípios que orientam a aplicação das penas no Brasil, as condutas multitudinárias ou não daquele bando de arruaceiros, essas condutas não deveriam exceder a 2 ou 3 anos de detenção como resposta punitiva estatal, ou seja, 2 ou 3 anos de cadeia, substituídas estas penas por prestação de serviços comunitários ou multa. Vândalos que depredaram agências bancárias na Avenida Paulista foram condenados assim. Membros do MST que invadiram a fazenda do Fernando Henrique Cardoso, em Minas, foram condenados assim. Até esta atual etapa polêmica da história da República, a grande maioria dos manifestantes pró ou contra qualquer coisa, que exageraram na dose e partiram para o vandalismo nas suas manifestações, sequer foram identificados ou condenados. Na invasão do Capitólio norte-americano, a imensa maioria daqueles manifestantes, vândalos também, pró-Donald Trump, já dissemos isso aqui, a grande maioria deles está solto e ficou pouquíssimo tempo preso. Saiu mediante fiança. Você não teve um ano depois da invasão do Capitólio nenhum preso sem sentença. E as penas mais gravosas, as penas mais rigorosas, maiores, foram dedicadas somente àqueles que agrediram policiais, o que os manifestantes do 8 de janeiro não fizeram. Ao contrário, eles se acusam, inclusive, que eles teriam a simpatia da polícia presente no local. Bom, os manifestantes de 8 de janeiro tinham a simpatia da polícia, mas não tiveram as forças armadas como desejado. E por que as forças armadas não acudiram aos manifestantes patriotas do 8 de janeiro? Eu acredito e tenho informações seguras de que aqueles comandantes assim não o fizeram por medo da mesma ignorância que atiça o povo contra a polícia, em campanhas midiáticas bem orquestradas, perniciosas e que servem somente para abalar a segurança pública e jurídica da nação. O que os comandantes das Forças Armadas recearam, com bastante razão, foi essa ignorância. A mesma ignorância que levou os representantes das Forças Armadas ao panteão dos heróis em 64, justamente em 64, quando esses comandantes das Forças Armadas, da época, tomaram as dores da nação para depor a um presidente que ninguém queria, que era o João Goulart. Esses heróis de então, poucos anos depois, passaram a ser tratados como fascistas, reacionários e torturadores. Pouquíssimos anos depois, em 68, já tinham virado vilões. Ou seja, vamos lembrar aqui de Augusto dos Anjos. Em termos de opinião pública, de aceitação pública, a mão que afaga é a mesma que apedreja, e o beijo amigo é o prenúncio do escarro. Os militares da época e hoje
aprenderam com a história. Esse revisionismo histórico temoso e célere e vertiginoso que nos assombra. Aprender com a história, aliás, é algo que a maioria da população jamais conseguiu e deveria tentar fazer, ok? As Forças Armadas, através de seus representantes, não quiseram se intrometer em um país dividido para um ou para outro lado, porque essa intromissão, mais cedo ou mais tarde, implicaria em uma inevitável releitura da história, uma inevitável releitura histórica, ou seja, os militares, heróis de hoje, para muitos, seriam os vilões de amanhã para uma outra maioria, como foi em 1964 e nos anos que então o sucederam. Os manifestantes do 8 de janeiro foram enquadrados em uma nova lei editada às pressas, durante a pandemia e sem nenhum alarde, porque já estava escandalosamente impossível sustentar a vigência da antiga Lei de Segurança Nacional, que eu falei aqui o tempo todo que era e é inconstitucional. Ela foi editada, inclusive, durante o período do já multimencionado regime militar. Como, aliás, não sou só eu que digo, sólidos manuais de direito, todos os entendimentos de todos os constitucionalistas sempre defenderam a tese unânime de que a Lei de Segurança Nacional, a LSN, estava em desuso hoje e desde 1988 e que de nada valia após a Constituição Federal e, justamente, por causa dela, Constituição Federal. Só o STF utilizava a Lei de Segurança Nacional com aval de uma turba de mal-intencionados que desvirtuavam interpretação legislativa e jurídica para lá e para cá para tentar ferir aos apoiadores de Bolsonaro. Estava difícil defender as aparências diante das gritantes inconstitucionalidades da Lei de Segurança Nacional. Então, não durante o apagar das luzes, mas durante todo o blackout do auge da pandemia, em que só se falava em máscaras, vacinas e kits, fez-se a luz. Criou-se, foi parido pelo Congresso Nacional o artigo 359-L do Código Penal para coibir manifestações, geralmente de um lado só da política. Por quê? Porque hoje o outro lado não tem porte para ocupar nem um pequeno ginásio coberto. Ou seja, como não se podia mais defender a indefensável Lei de Segurança Nacional e porque era necessário coibir manifestações da turma do Bolsonaro, criou-se uma legislação penal nova, duríssima e casuísta. Toda lei casuísta, pessoal, ela é mal pensada, ela é imatura, ela não foi precedida. A sua edição não foi precedida da necessária discussão política, discussão democrática política entre os congressistas, ou às vezes entre setores da população, para que então possa ser engendrada, criada e publicada e possa entrar em vigor. A lei que cria punição aos atos antidemocráticos é um exemplo claro disso. Está nos fazendo a todos vítimas de uma reedição enfeitada, embotocada, confeitada da velha e boa definição de crime político. A lei que pune ato antidemocrático acaba criando a descrição legal do crime político. Por quê? Porque imatura casuísta não leva em conta o seu extremo subjetivismo
de não se saber, afinal das contas, o que seriam ações concretas que impedissem ao funcionamento adequado das instituições da República, ou que funcionassem essas ações como efetiva sabotagem a estas instituições ligadas ao funcionamento dos poderes da República. A princípio, o que se considera e o que se fala é o quê? Uma manifestação, ainda que errada, ainda que idiota, ainda que de vândalos, em um domingo, durante o recesso parlamentar, durante o recesso do judiciário, com todas as autoridades de férias, com nada funcionando na Praça dos Três Poderes. Por que não dizer com nada funcionando no Brasil, em um domingo de janeiro? Em que uma manifestação de gente desarmada conseguiria impedir ao funcionamento das instituições da República, ou em que conseguiria sabotar a boa imagem ou o funcionamento dessas instituições? É a esse tipo de subjetivismo na análise do tipo penal, da descrição legal do crime de ato antidemocrático, é que se chega com a malfadada edição dessa legislação imatura e casuísta, engendrada, repito, para combater exclusivamente aos manifestantes ligados à direita conservadora e a Jair Bolsonaro, então no poder, e dele hoje alijado. A vontade política que gerou o artigo 359L e o R do Código Penal vem daquela greve de caminhoneiros bolada, aquela paralisação nacional de caminhoneiros bolada pelo cantor Sérgio Reis, vem das manifestações dos 7 de setembro, durante o governo Jair Bolsonaro. Ali, a direita conservadora mostra a sua força. E ali surge o medo dessa direita conservadora. Não estou entrando no mérito, se certo ou errado, mas a criação do crime de ato antidemocrático e a previsão legal da punição deste crime surgem daquelas manifestações de Sérgio Reis, de 7 de setembro, do pessoal do agro, de caminhoneiros. Surge do temor, da amplitude, do espectro destas manifestações. E toda legislação casuísta, toda legislação afoita é uma legislação injusta. Dizem que não foi só vandalismo o que aqueles manifestantes praticaram. Vandalismo, pessoal, não é só destruição pela destruição. Destruição para desopilar fígado ou para aparecer. Vândalos, por mais idiotas que sejam, agem para chamar a atenção a uma causa, a um anseio, ainda que errado, ainda que anseio errado e ainda que anseio injusto. Se o objetivo do vândalo é depor um presidente ou inviabilizar o resultado de uma eleição, isso não transforma a conduta dele em outro crime mais grave, não. Porque, como a gente já cansou de falar aqui, a mera intenção do agente não tipifica o crime, não define ao delito, não é punível. Entenderam? É por isso que os críticos do julgamento dos atos de 8 de janeiro informam que, fosse aquela quebradeira um golpe de Estado, seria um crime impossível. Por que impossível?
Porque ninguém toma o poder ou destrói instituições desarmado e publicamente. Não é que aqueles manifestantes fossem quixotescos, guerrilheiros, pretendendo alcançar a glória de destronar Lula, né? Ou de tirar aos ministros do STF, com bodoque e estilingue. Não é que eles estavam tentando fazer isso de maneira quixotesca. É que eles jamais tentaram isso. Jamais houve essa tentativa. Dizem os opositores ao padrão de julgamento que se tem seguido pelos atos de 8 de janeiro. E eles dizem mais: se os manifestantes tentassem apear do poder, Lula, ministro da STF, que fosse, se tentassem, eis aí o ponto. Se tentassem, jamais conseguiriam. Seria crime impossível. Eles só conseguiriam o que conseguiram, o óbvio, sua prisão. Crime impossível é aquele que, pela completa inadequação de meios ou pela inviabilidade de objeto visado, não poderia jamais alcançar o resultado pretendido pelo agente, o resultado visado. Ocorre crime impossível quando o sujeito dá um tiro em um desafeto para tentar matá-lo, né? E essa pessoa já estava morta. E o agente criminoso, o assassino, não o sabia. Dá-se o crime impossível quando o ladrão furta uma carteira numa multidão, por exemplo, furta um celular numa multidão, furta um celular que é dele próprio e ele não sabia. Você não teria condições de furtar de si próprio, porque só se furta o que é dos outros, obviamente. É crime impossível, por exemplo, tentar matar uma pessoa dando um tiro de festim nessa pessoa, acreditando que a munição é real. Só se matar de susto pelo barulho do festim. É crime impossível aquele que não conseguiria, nem se tentado, se concretizar. E é o que se diz dos atos de 8 de janeiro, ainda que aqueles manifestantes pretendessem de maneira vã, de maneira estúpida, a adesão das Forças Armadas, ainda que aqueles manifestantes pretendessem de maneira estúpida tomar o poder ou depor o presidente Lula ou depor do poder os ministros do STF, ainda que fosse essa a intenção deles, ela jamais se concretizaria. O que caracterizaria, quando muito, crime impossível. E crime impossível não é crime. E, dizem os críticos, tem cara condenado aí a 17 anos de cadeia, um pastor evangélico entre eles, agora, por crime impossível. É por isso que, quando morre na Papuda um réu preso pelos atos do 8 de janeiro, ou quando se condena a um pastor evangélico ainda preso pelos mesmos atos, ou quando ainda há réus presos até hoje, sem julgamento por aqueles atos, é por isso que é tão assustador, tão criticado. Atenção, não é que não existam centenas de presos sem sentença nos presídios brasileiros, ou que não existam centenas de presos mortos em cadeias do país todas as semanas, ou que sacerdotes religiosos não possam ser presos e nem condenados. Não é por isso. O que assusta é isso acontecer por conta de ações com gravidade imensamente menor do que aquela roupagem, aquela definição dada por uma lei nova, polêmica, imatura e casuísta, que na prática
na prática, recria a famigerada figura do crime político ou do crime de opinião. Já falaram que o Jair Bolsonaro é genocida, porque geriu mal o país durante a pandemia e por causa dela. Já disseram que Jair Bolsonaro mandou matar Marielle e agora, desbaratar da quadrilha responsável por aquele homicídio terrível, teimam em ainda procurar outros mandantes, de olho, certamente, no filho 02 do bom capitão. Quando esfriou o caso Marielle, partiram para cima das joias de Michele e, não satisfeitos, da carteira de vacinação de Jair Bolsonaro. Por fim, querem processar o ex-presidente por pescar baleias. Um parênteses aqui importante, eu sou um amante da língua portuguesa, vocês sabem disso. Então todo mundo fala de pescar baleia. Não tem pesca de baleia. Baleia não é peixe para ser pescado. Baleia é mamífero. Aliás, é o maior mamífero do mundo, né? A baleia, ela também não é buscada nos oceanos com anzol, molinete, vara de pescar, rede. A baleia é arpoada. Arpoada. Então não se pesca baleia. Se caça baleia. E, aliás, o melhor é não fazer nenhuma coisa nem outra. Deixar a baleia lá quietinha. Voltando à perseguição a Bolsonaro, não basta aos seus detratores ideológicos ganharem dele a eleição ou tomarem dele essa eleição. Entendam como quiserem. Não basta a lacração social dele, a sua inelegibilidade. Eles querem varrê-lo do mapa, prendê-lo e a todo o seu clã. Jair Renan, o filho 04, só esperaram alcançar a maioridade para começarem os processos contra ele. E a pequena Laura, ainda menor, apesar de ainda menor, é alvo de manifestações pérfidas e ofensivas em redes sociais, inclusive por parte de gente de imprensa. No Brasil, em certo sentido, compreensivelmente, as pessoas associam sempre as ditaduras e a violência política com a direita conservadora. Por que compreensível isso? É claro que o motivo é bastante visível e óbvio. A última experiência antidemocrática que de fato tivemos foi com um governo conservador de direita, militar, imposto pelos canhões. Isto, porém, não quer dizer que a regra geral seja esta e que as ditaduras e regimes de exceção sejam sempre de direita. Tampouco é verdade o oposto. Não é por conta do nosso passado recente que podemos presumir que as esquerdas progressistas sejam sempre regimes democráticos contrários às práticas antidemocráticas, sejam regimes ligados à liberdade de opinião, de pensamento, à liberdade política. Muito antes, pelo contrário, a imensa maioria das ditaduras brasileiras e do mundo, antes e agora, a imensa maioria das ditaduras do mundo sempre foi de orientação à sinistra, à esquerda. As denominadas forças progressistas sempre orientaram a tomada do poder pelo fuzil, pela baioneta, pelo canhão, por estratégias de bastidores da política, sempre com vieses extremamente ditatoriais, anárquicos e sempre usando a figura do bem comum, usando a figura do povo no poder para fazer barulho, conquistar as massas
e tomar o poder. A história recente e remota do Brasil e do mundo nos mostra que a imensa maioria das ditaduras, dos regimes de exceção, é e foi de esquerda. Mas nós aqui no Brasil associamos ditadura à direita por causa de uma memória próxima que temos de regime de exceção, que é ligado a forças conservadoras no poder. Mas isso não quer dizer que esta seja uma verdade histórica. Muito antes, pelo contrário. As coisas na política é que não são binárias. Não é que toda ditadura é conservadora ou pró-regime militar, ou que toda esquerda é comunista, anárquica, revolucionária. Há nuances, meios termos, híbridos. O que não é possível é fechar os olhos, esquecer o passado e acreditar piamente, que um regime que suprime liberdade de expressão e manifestação, que tenta tolher imprensa e juízes de verdade, tenta emudecer o Ministério Público e tenta coactar a cúpula do Poder Judiciário, criando leis para impor sua única versão ideológica, criando pareceres e teses para defender tribunais e julgamentos de exceção. Não é possível crer que um país desse, hipotético, seja de direita, de esquerda ou de centro, que um país desse seja verdadeiramente um país livre. Para terminar, uma frase bacana do filósofo e linguista americano Noam Chomsky. Vem muito a calhar aqui. A forma inteligente de manter as pessoas passivas e obedientes é limitar estritamente o espectro daquilo que se denomina opinião aceitável, mas permitir um debate intenso dentro desse espectro. Ou seja, pode discutir à vontade. Só isso aqui. Até mais, pessoal. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.